Pastor Irvin Shin. Sou pastoreado por ele. He's my pastor. E sou feliz por isso. And I'm glad for this. E quero dizer a vocês nesta manhã I want to tell you this que morning sou feliz that I'm thankful por participar to do participate mesmo empreendimento que vocês participam, of the same business as you're part que é of, edificar o reino de Deus. which is to bring up the Eu kingdom of tenho God. certeza absoluta I'm certain que absolutely todos os homens de Deus que estão aqui that every man of God here foram escolhidos were chosen para fazer uma obra. to do a labor, Mas cada um de but nós each one of temos us uma história. have a history. Eu quero ler um I texto want to read the text, da palavra de Deus, the word of God, na carta que Paulo aconselhava in the a um letter jovem of Paul chamado Timóteo. for a young man called Timothy. Capítulo de número 6, na primeira carta que Paulo escreveu Chapter of a number este 6 jovem, of Timothy, 1 Timothy, versículo de número 7. verse of number 7. Este é o texto que iremos nos basear. This is a text we're Tenho going to base. apenas 25 minutos Have only about a few minutes to speak para of this, falar aquilo que Deus colocou no meu coração. to speak of what the Lord has spoken to my heart. Versículo 7 diz assim: Verse 7 says so, porque nada temos trazido because nothing we have brought para o mundo, into this world, nem coisa alguma and nothing podemos levar dele. we can carry out. Quero repetir mais uma vez. I want to repeat again. Porque nada temos trazido For nothing have we para brought o mundo, to the world, nem coisa alguma and nothing poderemos levar dele. is certain we can carry out. Eu passei muito tempo para entender esse texto aqui. It took me a while to understand this text here, Porque nada trazemos para este mundo. because nothing we brought into this world. Em outra tradução diz: é manifesto. In another translation, it says Que to nada manifest levaremos. that nothing will take out. E eu comecei a pesquisar, And I started to a research questionar com Deus por quê and question God que why Paulo exatamente se expressou desta that forma. Paul expressed this way. Eu pude entender. I could understand. Quem está falando aqui é Paulo, Who's speaking here is Paul, aconselhando giving a um counsel, jovem pastor a young pastor chamado Timóteo, que todos nós conhecemos. called Timothy, as we A all know. história desses dois homens, Timóteo e Paulo. Timothy and Paul. Era um pastor que Paulo zelava, cuidava dele e o ensinava. Timothy was a pastor in which Paul had a great Porque care for via him, o talento que Timóteo tinha. because he saw the great talent he had. E esse conselho de Paulo, And this counsel of a Paul Timóteo. to Timothy, porque hoje, nos dias em que vivemos, because today in the days we live, a maioria das pessoas the majority of são people presas pelo dinheiro. are stuck by money. E hoje, a gente, quando participa de várias convenções, And when we go into a lot of councils, a gente já ouviu muitas conversas we heard a lot of talks de pastores. of pastors. A preocupação deles Their concern is não é com as almas, it's not about the souls, mas é com o dinheiro. but it's about money. A primeira pergunta, quando vão fazer uma permuta entre pastores: The first question when they change será que fields of o pastor, ganho lá é bom na sua igreja? is the income good O in your salário é field? bom? O dízimo Is é the bom? salary good, the reward? É o que vem no coração de muitos obreiros. That's what come into the heart of O some interesse laborers. dele não está nas almas, Their interest is not in the souls. não está em edificar o reino de Deus. It's not in building the kingdom of E God. Paulo exatamente aconselhava a Timóteo And Paul told Timothy a não se prender nisto aí. not to get stuck on these Não, things. isso não quer dizer que o crente não pode ser uma pessoa bem de vida, Doesn't mean that you de cannot be a blessed situação. person. Mas eu custei entender esse texto. But it took aqui. me a while to understand this. Eu tenho o hábito de orar todas as 4 horas da madrugada. I have a habit of praying every 4 a.m. E eu louvo a Deus porque Deus me colocou I thank God because sob God os placed cuidados me deste homem aqui. under the care of Para this mim é um man here. patriarca. He is a patriarch for me. Respeito. I respect him. E tenho uma admiração dele muito And I have grande. a great admiration for Foi him. ele que Deus usou. He is the para one nos who God receber used aqui. to receive us E eu here. coloquei um hábito na minha vida And I have a habit in my de life buscar a Deus. to pray for Pelo God menos at least 1 hora. 1 hour. Eu tenho uma oração das 6 às 7. I have a prayer at church from 6 to 7. Estamos aqui 18 anos. We are here 18 E eu years. coloquei esse trabalho aí das 6 às And I 7. established this work. Todas as manhãs estamos no nosso templo, Every morning we are at church buscando a Deus. seeking God. Porque eu entendo Because I que o understand sucesso de um obreiro, that the de um success of pastor a está man de of joelho. God is in the knees. Isto, o maior exemplo se chama Jesus And the Cristo. great example is Jesus. Então aqui eu parei para analisar sobre esse texto que nós lemos. Quando Paulo dizia para Timóteo: quero dizer para você, meu filho,
que nada trouxemos Nothing we brought. e nada levaremos. And nothing we'll take out of it. Por que isto? Why this? Eu parei para analisar. I stopped to think about it. Eu comecei a questionar com Deus. I started to E question Deus God. me leva And God took me a grandes igrejas to great churches que hoje that today estão exatamente com rios de dinheiro that have a lot of money em contas de banco. in bank accounts Enquanto as almas estão morrendo, while the souls are dying. Paulo estava dizendo para Timóteo: Paul was telling não te Timothy, prende nisso aí, don't get Timóteo. stuck on these things, Deus te Timothy. escolheu. God chose Não foi para você prender a tua riqueza, é Ele. not on money, but on him. Então, hoje, So today, a maioria das pessoas majority se of prende people apenas is only numa conta concerned que tem rio de dinheiro. E Paulo estava ensinando a Timóteo, dizendo para Timóteo: olha, telling Timóteo, Timothy, look, Timothy, você foi escolhido. you were chosen Não foi para encher o bolso de dinheiro, not to não. fill your pocket of money, Não foi para ganhar dinheiro, não. not to get a lot of Você money, foi escolhido, Timóteo. You were chosen, Foi para Timothy. edificar o povo de Deus. to build the people of God. Foi para isso que você foi escolhido. That's what you were chosen Hoje, a for. maioria das pessoas Today, many people não se vê mais Don't see anymore. missionário levantar no meio das igrejas We don't see e missionaries dizer: eu stand estou up in pronto para a churches missão. and say, I'm ready for missions. Quando aceitei a Cristo como meu Salvador, When I accepted Jesus, my Savior, eu via, quando I o pastor saw. falava em missão, when pastors talk a about igreja missions, glorificava a Deus. the church just praised Hoje, para God se for ver that. isso, Today we don't é see a that coisa mais anymore. difícil. It's difficult Sabe por quê? Porque ninguém You know quer why? pagar mais preço. because nobody wants Já to pay quer the pegar um price. trono pronto. They want to get a ready throne. Acabou o amor pelas almas. The love for the soul is O amor gone. está no The dinheiro. love is in the money. Se eu tenho bom dízimo, If I have a eu good vou para tithe, lá. I'm gonna go Se there. não tem, eu não vou. If there's no tithe, I'm not Essa é going. exatamente a filosofia That is the hoje philosophy de muitos homens de Deus. of many men of God E today. por isso mesmo, And that's why Paulo estava ensinando a Paul Timóteo was teaching Timothy. que a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, The Bible says that where aí está o teu is coração. your treasure, there's your heart. Deus não nos chamou para God isso. did not call us for that. Deus nos chamou com propósito God calls us with a purpose. de edificar o reino de Deus. To build the kingdom of God. Primeira vez que Jesus manda os seus discípulos, The first time that Jesus sends his disciples, eles não se preocuparem, he said, don't worry, porque o Senhor ia cuidar deles. because he would take care of them. Deus me arrancou God took me de duas lojas. out of 2 stores. Cada homem de Deus que está aqui nesta manhã, Each man of God here this tenho morning, certeza que tem uma história. I believe that you have history. Tenho certeza absoluta I'm sure que todos nós temos uma história para contar. that we all got a history to talk about. Deus God me deu duas lojas. gave me 2 stores. Eu tinha vontade de fazer a obra de Deus. I wanted to do the labor of God. Todo pai de família Every quer ter father uma fonte de renda. wants to have a work to sustain the family. Isso é óbvio. And that's obvious. Mas o que me chama a atenção But what calls my é attention que Deus quer is você. that when God Deus wants you, arranca de onde você está. he takes you from E wherever é you por are. isso mesmo que eu falei no início. That's why I spoke in the beginning, É que são muitos chamados, is that many are mas called, poucos escolhidos. but few chosen. Porque nem todos querem Because not abrir everyone mão da sua empresa, wants to give up their abrir mão da business, sua loja, open abrir their mão de store tudo que ele out, tem. open hand of everything to do the labor of God. Not everybody. Então eu quero louvar a Deus Then I want to thank pelas God vossas vidas. for your lives. E você aqui, Paulo, That, like estava Paul here, apoiando. was giving support. Ontem o pastor, como é o nome do pastor que pregou aqui? What is the name of the pastor that preached yesterday here, the doctor? Bishop Seal. Ele falou exatamente He spoke sobre exactly a visão mundial. about the world view. E nesse texto, nesse versículo 7, And in the verse 7, Paulo estava com uma visão mundial. Paul had a world Porque se você view. for olhar Because if you look, quem era Paulo, who was Paul? ele chegou a dizer He even said que para ele o que parecia ser lucro, that for him what was ele profit, considerava como he refúgio considered as nothing para ganhar a Cristo. to gain for O alvo Christ. de Paulo era The ganhar aiming o of coração Paul de Deus. was to get the heart of people. Quando eu fui enviado para a obra, When I was sent to the foram labor, 28 missionários. there were sent 28 missionaries with me. E o único que até hoje estou na obra, The na obra only missionária. one in the field today is Sou me. eu. Os outros missionários The other missionaries voltaram went back.
Teve deles que não ganhou uma alma para o reino de Deus. There were some of them that got no soul for Christ. Mas Deus But me God escolheu chose me, e eu não posso abrir mão. and I cannot open hand. Ao chegar aqui, When I got here, veio 2 cidadãos lá de onde eu morava came 2 people with me from where I para lived, colocar aqui um comércio para mim tomar conta. and they wanted to establish a store here for Eu me to disse take para care ele, a of. época do comércio já passou. And I told them my business time is Agora eu over. quero fazer aquilo. Now I want to que do o Senhor me that mandou. which the Lord has told me to do. Passou a época. It's gone. E Paulo estava tendo uma visão aqui. And Paul was having a vision here. Por quê? Why? Não trouxemos nada We brought nothing para este mundo to this world, e nem levaremos. and it's sure that we cannot Como take é- anything out. Como muitos pastores de megas igrejas How many pastors of mega churches com rios de dinheiro no banco with rivers of e money as almas perecendo. and souls dying? Aonde é que está o amor de Deus? Where's the love of God? Deus está falando para mim e para vocês. God is talking to you and I. Paulo está dizendo, nada trouxemos. Paul is saying we brought nothing. Por que queremos nos prender nisso aí? Why do we want to get stuck Você on foi this? chamado para edificar o reino de Deus. You were called to build the kingdom of God. Eu fui chamado para edificar o reino de Deus. I was called to edify the kingdom O of meu God. tesouro está lá em cima. My treasure is up there. Então Paulo dizia, Timóteo, Then Paul said, Timothy, você não trouxe nada. you brought nothing. Se desprenda disso aí. Get away from these Porque things. existia nessa época Because there were in those times falsos profetas, false prophets, of course, falsos mestres false masters que ensinavam who taught o povo em uma busca de uma riqueza. the people to go after riches. Não é, Deus não condena o homem que tem bem de vida, não, God doesn't absolutamente condemn não. anybody who's rich. Absolutely Absolutamente não. not. Mas nós temos que saber administrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. But we have to know how to be a steward of what God has given us. Deus não abençoa ninguém para ele ser egoísta. God does not bless anybody for him to Se be ele te selfish. abençoou é porque ele quer usar aquilo que ele te deu. If he blessed you, it's because he wants to use what Ele he me gave deu. you. Because he is God. Até o ano passado, Until the past eu year, apoiava 5 missionários no Brasil. I used to help 5 missionaries E in quantos Brazil. aqui, pastor Abimael? I know how many missionaries here? 12 12 em Suriname. in Suriname. Porque eu entendi esse texto aqui. Because I understood this text. Que nada nós trouxemos para este mundo. E nada vamos levar. Por que que eu vou me prender no dinheiro? E eu estou agora apoiando um outro projeto. Projeto Tunísia. Estivemos na Tunísia. Eu, pastor Abimael, presidente da nossa convenção, evangelista Adrilxo, estivemos na Tunísia. Ah, não se pode pregar o evangelho como nós pregamos aqui. Suriname é um país, é um pedaço do céu. Mas quando chegamos na Tunísia, a primeira coisa, tem 5 missionários naquele país. Quando chegamos no aeroporto, que eles foram nos apanhar, a primeira coisa que nós ouvimos daquele povo, dos missionários, dizem, pelo amor de Deus, não fale missionário, cristão e pastores, porque você vai colocar a nossa vida em risco e a vida de vocês. E este ano nós estaremos apoiando esse projeto Tunísia. Paulo estava falando para Timóteo. O que você ganhar, o que Deus te der, investe na missão. Porque isso aqui vai ter um retorno. Você não trouxe nada, Timóteo. Eu não trouxe nada. Glória a Deus. Quando eu olho para aquele texto, um texto que Timóteo, que Paulo escreveu, Filipenses capítulo de número 3, nos diz dessa forma. Capítulo 3, versículo de número 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Isto que parece Paulo, se você for olhar para a vida de Paulo, quem era Paulo?
Quando Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, naquele dia, aquele homem teve um encontro dos encontros. Ele iria levando uma carta de autorização das autoridades para prender os cristãos. Mas Jesus marcou encontro com ele ali. Quando Paulo caiu e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo perguntou: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus. Quem és tu para recalcitrar contra os aguilhões, Paulo? E Paulo fez uma pergunta para o Senhor: o que é que eu devo fazer? Ele disse: entra na cidade, porque eu vou mandar alguém para falar contigo lá. E Paulo levantou sem ver nada, guiado pela mão dos outros agora. E Deus chega com Ananias. E disse: Ananias, deu o endereço todo e vai lá na rua direita. He gave the address. Go to the Lá right está street. Saulo. There is Saul. Você vai lá You will go there. falar com ele e We're orar going por to talk to ele. him. We're going to pray for him. Quando Ananias When Ananias recebeu received a visita do Senhor, the visit of the mas Lord, Senhor, but Lord, a gente tem ouvido we heard que esse homem é violento, that this is a violent cruel. man. He's a cruel Eu man. acredito que o Senhor falou para Ananias, I disse: believe that God Ananias, told Ananias and said, você vê o homem you see man, exterior, veja o interior do the homem. exterior. Ananias. I see the interior. Faz o que eu estou te mandando. Tu não conhece ele, e eu conheço. E Ananias And Ananias rumou para aquela direção. took off. Ele está orando. Paulo já estava orando 3 dias. Paul was already praying 3 days. Quando Ananias chega lá, When Ananias gets disse: there, olha, Saulo, he said, Paul, irmão Saulo, brother Saul, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco, the Lord who appeared you on ele the way to falou para mim vir aqui Damascus, orar por he ti, told me to come and pray for para you que here, tu seja cheio so that you may be do full Espírito of the Santo. Holy Spirit. Ananias, Ananias, ele não he sabia did not know que naquela hora, that in that naquele time, dia, in that day, ele estava consagrando he was um dos consecrating maiores missionários, chamado Paulo. Foi por isso que Paulo disse aqui: para mim, que parecia ser lucro, eu seemed to be profit. considerei como refúgio I consider it as a loss pela obra de Deus. for the labor Eu não of quero God. mais saber I don't want to know. de dinheiro, About eu money. quero saber I don't das wanna know. almas. Por quê? I want to know about the souls. Porque Paulo Because Paul reconhecia recognized que ele não merecia that he did not que Deus deserve fizesse aquilo com ele, that God did that to him. porque era um homem, Because he was a entendeu, man cruel, cruel. entendeu? Ele foi com autorização das autoridades para trazer todos os cristãos presos, amarrados. And he was sent by the authorities to E bring agora se believers encontra arrested. com Jesus. And now he meets E Jesus. começa logo o ministério dele. And starts Com his 3 dias ministry de oração e jejum. with 3 days of prayer and Isso é fasting. para nós como obreiros. That is for us as Você sabe por que laborers. muitos obreiros não produzem? You know why so many laborers don't do Porque se anything? esquece da oração. Because they forget Se prayer. esquece de buscar a They Deus. forget to pray for Quero God. contar uma história de um pastor I heard muito a story. conhecido no Brasil, I want to tell a story of a chamado pastor Napoleão. called Napoleon. Um certo dia ele estava conversando A certain day he com was 2 talking with pastores. 2 pastors. E é que o Senhor falou com ele, disse: eu quero falar contigo agora. And the Lord told, I want to speak to you now. Ele pediu licença para os 2 He pastores excused himself e foi in front para of o the gabinete pastors dele. and he went to his office. Quando ele chegou no gabinete, dobrou o joelho. And when he kneed down on his E o office, Senhor começou a falar com ele. the Lord spoke to him. Disse: tu tens visto And he said, que a have you tua seen pregação tem sido o resultado mínimo? that your preaching has brought no result? Sabe por quê? You know why? Porque tu te preocupa só em datilografar sermões. Because you're concerned to make E não te sermons. preocupa de amolar a tua ferramenta aos meus pés. And you're not concerned of coming to my feet and seeking me. É por isso que muitos missionários vão e voltam e não fazem nada. Sabe por quê? Porque não é um homem de oração. That's why many missionaries go and come back and do nothing because they're not of Porque eu prayer. entendo que tudo começa com a oração. Because I understand that everything starts Se with você for prayer. olhar ao longo da Bíblia, If you look at the você vai Bible, ver que os homens que Deus escolheu you see that the man that eram God homens de chose lágrimas. were men of Homens tears. que onde chegavam eles erigiam um altar. Men, wherever they got, de they made an altar sacrifício. of E sacrifice. todo sucesso, todo ponto de partida
And every success da of obra man missionária está from the exatamente missionary na work oração. is in prayer. O Senhor falou, diz, o campo é grande, a seara é grande, The Lord said that the field is mas great, são poucos os ceifeiros. but we have few reapers. Mas orai para o dono da seara, para que mande. E é desta forma que nós fazemos obreiros. É desta forma que levanta-se missionários. E eu comecei assim. Comecei assim. Na oração. Nós temos hoje quantas congregações? Churches. 17 We congregações. have 17 churches established. E Deus está falando com alguém aqui. And God is talking to somebody here. Deus te escolheu para fazer uma grande obra. God chose you for a great work. Ele quer te ouvir pelas caladas da He noite. wants to hear you in the morning. Há um milagre para Deus realizar por teu intermédio. There's a miracle for God to do through Deus you. está falando comigo e com você nesta God is manhã. talking to you and I this morning. Que o ponto de partida That the starting é point a oração. is prayer. Eu precisei entender isso. I had to understand this. Sabe por quê? You know why? Primeiro, First, eu já vou encerrar. I'm about to end. Eu tinha um irmão que era garimpeiro. I had a brother who was a miner. E ele tinha mais ou menos 10 máquinas. He had about 10 machineries, but it wasn't here. E Deus um dia me revelou em sonho. And God revealed to me in a O diabo dream querendo ceifar a vida dele. Satan trying to kill him. Eu coloquei um propósito I placed a purpose de orar das 6 to pray from às 6, 4 from 4 às 6 da manhã to 6 in the por morning ele. for E him. das 6 às 7 And from 6 to eu orava na 7, igreja. I went to pray in the church. E com um mês, And with a month, mais ou menos, Jesus arrancou tudo que ele tinha. God took everything A he had. única coisa, The only thing entendeu, que ele ficou foi com a casa. that he stayed with was his Um belo house. dia, And one a day, casa dele pegou fogo. his house burned out, got on fire. E ele foi sustentado por mim. And he went into my house to be sustained by me. Mas hoje é um pastor. But today he's a pastor. É um pregador do evangelho. He's a preacher of the gospel. Foi aí que eu pude entender. Then I understood A obra missionária, ela começa com oração. that the missionary work starts with prayer. 3 coisas que Paulo, que nós vemos ali, aí no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Quando foi para a instituição dos diáconos. No capítulo 6, versículo 3, ali está exatamente 3 quesitos para um diácono. Primeiro, de boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo. E terceiro, cheio de sabedoria. Deus exatamente quer que nós, eu e você, sejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quando Ananias colocou as mãos sobre a cabeça de Paulo, as camas dos seus olhos caíram e ele foi cheio do Espírito Santo. Ramanai de Casinei Vachai, Romicande Reivanai, Romicande Ramakashandaraba, Romicande Rabahandeka, Shuramandeika. A partir daquela data, Paulo nunca mais parou. Só parou um dia. Que eu creio que foi permissão de Deus. Porque Paulo andava de cidade em cidade. E Deus precisava que ele escrevesse algumas cartas. E permitiu que ele fosse para a cadeia. E lá Paulo escrevia. Deus age desta forma. God acts like that. Eu quero agradecer I want to thank de todo o meu coração from all my heart ao pastor Shane, to Pastor Shen, pastor John Smith. John Smith. Nós temos orado, We have prayed. mesmo pouco contato, mas eu Even if tenho we orado have pelo few seu contacts, ministério. I have prayed for your ministry. Eu não sei se o pastor se lembra de que nós enviamos um jovem para lá, chamado Clemilson, que o senhor providenciou os documentos. I don't know if you remember the man that we sent over there that you provided his documents. A young man called Clemuson.